Oi, Charles. Ô, Fabiane, Voltamos. voltamos. Eu acho que eu perdi a noção do tempo, me desculpe, tá? Não, não tem problema, é isso mesmo. Acho que o reencontro ele requer uma explicação detalhada e acho que o tempo está ao nosso favor nesse momento. Então, use da maneira melhor, né? Então, você pode fazer a sua complementação, Charles, em relação àquilo que você vinha falando. Isso, Fabiane. Então, a gente percebe que não é uma tarefa simples, as questões não vão ser resolvidas com uma simples decisão. E, nesse momento, o melhor a se fazer, a certeza que a gente tem, é proporcionar para a nossa comunidade esse momento de debater, de pensar, de refletir o que cada um deseja para a instituição, mas que tenha como parâmetro a coletividade, o aspecto institucional. Nós temos muitas diferenças entre nós. E isso é salutar, isso é importante, porque a gente não cresce e a gente não se desenvolve por meio de um único pensamento. A gente precisa de concepções totalmente diversificadas para que a instituição cresça. Mas é necessário que essa participação aconteça, que as pessoas com boa intenção se posicionem, que elas possam sugerir para a instituição qual o caminho a seguir. E a gente não está preocupado se é uma posição de uma certa ideologia ou outra. Tudo é importante para que a gente possa construir coletivamente essa instituição, porque a gente sabe que para garantir, né, ela, como ela tem na sua concepção original enquanto Instituto Federal, nada melhor do que a pluralidade de ideias. E isso consta lá no nosso estatuto e nosso regimento geral. É necessário cada qual fazer uma leitura e uma reflexão dos nossos documentos institucionais. E o projeto Reencontro também vem nesse sentido, Fabiane, que essa pandemia ela vem para trazer para a gente muitas lições, muitas reflexões, que a gente tem que pensar no outro, na situação desses estudantes. A gente sabe também que muitos pensam, mas não falam, não se posicionam, não se colocam. A gente vai amadurecer institucionalmente quando todos puderem. E, assim, a gente ter uma discussão, né, num patamar em que a gente consiga avançar em vários aspectos. Eu acho que a instituição amadureceu muito durante esses 13 anos, né, 12 anos. Mas eu acho que, para além disso, a gente precisa agora fazer um debate muito interessante por meio do reencontro. E aí a ideia vai ser, as comissões temáticas elas já foram formadas, porque inicialmente a gente tinha ali a perspectiva de atuação dos dirigentes representando todos os nossos campi e a reitoria, eles estão presentes nas comissões temáticas, cargos estratégicos que estão relacionados a vários assuntos que o projeto traz para discussão e, para além disso, cada comissão vai poder discutir e ampliar esse debate por meio de subcomissões, Fabiano. Para além disso, nós vamos criar um formato de levantamento institucional de forma que todos possam participar, sugerindo, dando a sua contribuição, criticando, mas que eleve ali as possibilidades para o Instituto para um próximo período, um período futuro que a gente não sabe certamente qual vai ser, mas a gente vai estar preparado quando ele chegar. Que a ideia é, vamos continuar nossa preparação, porque assim que o momento chegar, a gente vai estar preparado para qualquer desafio que surgir, porque a nossa comunidade vai estar ciente disso. E aí a gente tem que estar atento ao site da instituição, ao e-mail, aqueles que gostam, né, de se informar pelas redes sociais também, e assim a gente conquistar um novo formato. Estão se falando em novo normal, mas vamos pensar numa normalidade
aprimorada institucionalmente. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem. Por mais que a gente esteja vivendo uma pandemia, dificuldades, incertezas, muitas tristezas, quando a gente tem uma notícia, a cada morte que o noticiário traz para a gente, nos boletins também dos órgãos competentes, isso traz uma tristeza, isso traz uma desesperança, isso traz uma preocupação. Mas vamos pensar também que é uma oportunidade da gente fazer uma discussão interna para pensar no normal aprimorado, de forma que a gente tenha ciência da importância dessa instituição, do serviço público, dos servidores públicos, do que a gente está fazendo para a sociedade. Isso não pode deixar de ser considerado nessa instituição que tem suas ações para além da formação acadêmica que a gente já tem como princípio basilar a qualidade. E aí eu convido a todos para participar desse projeto Reencontro. Nós não temos todas as respostas, porque a situação, ela, por si só, tem vários fatores complexos, de alto risco no que tange aí a saúde. Nós não temos as respostas, mas nós vamos fazer um grande debate coletivo, pensando no que é melhor para a instituição, envolvendo a todos num projeto que eu acho que vai, a partir dele, trazer aí uma concepção diferenciada para o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. E aí eu peço que as diferenças fiquem de lado, que nesse momento prevaleça a união de todos, a coletividade, que tenham paciência, resiliência, calma, tranquilidade, mas se posicionem, critiquem para o melhor da nossa instituição. Porque aqui nós temos, por parte de vários servidores, de vários dirigentes, um trabalho árduo sendo feito, preocupações constantes quanto ao funcionamento da instituição, quanto aos estudantes, quanto a não destruir sonhos, mas sim de levar esperança para um futuro próximo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a refletir, do nosso papel enquanto servidor público, para mostrar para a sociedade que essa instituição faz sua diferença, e está fazendo a sua diferença nesse momento tão difícil como agora. E agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão envolvidos nos projetos de extensão de combate à Covid-19. Um abraço muito forte a todos aqueles que, em muitos casos, estão se arriscando para levar para a população um conforto e soluções importantes que constam aí como missão institucional do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Então, quanto ao projeto, é isso que eu queria destacar, e aí a gente pode passar, né, para uma outra etapa. E já que a gente vai agora ter mais uma hora, né, Fabiane? Quem sabe vamos para uma terceira etapa? Eu acho que aí não, né, Fabiane? Já está de bom tamanho. Não, o combinado era até 1h30, né, Raquel? A Raquel está nos assistindo. Não, mas se o tempo for insuficiente, a gente pode prolongar, não tem problema algum. Charles, pegando um pouco um gancho no que você disse, principalmente em relação ao dinamismo da situação, né, a complexidade também, isso pode ser percebido facilmente nos próprios órgãos superiores, né, relacionados à saúde, OMS. Nós podemos perceber a todo momento que algumas informações iniciais, algumas orientações iniciais, elas mudaram. Isso aconteceu em relação, por exemplo, ao uso da máscara, né, que no primeiro momento não se orientava o uso de maneira disseminada pela população, e agora houve uma retomada no sentido de que sim, de que há uma certa importância em relação a essa prevenção, muito mais em relação a um terceiro do que a própria pessoa que usa a máscara. E quando você diz em relação aos protocolos, quando você disse, esses protocolos dessas instâncias superiores de saúde, eles se baseiam em estudos científicos de boa qualidade metodológica, né? Então, a gente chama isso em saúde de evidência. Quanto mais forte a evidência, mais segurança a gente tem na implementação daquele resultado, daquele estudo, né? Então, você citou em relação à cloroquina, que tem estudos divergentes ainda, mas a situação é muito nova para todo mundo. Então, todo mundo está aprendendo a lidar com a situação nesse contexto, vivenciando a situação desafiadora. Então, se as próprias instâncias de saúde a todo momento estão tendo que lidar com situações atípicas e muito voláteis, que dirá a gente, né, que fica aguardando que decisões sejam tomadas para a gente também
nos respaldar em alguns critérios. Então, eu gostaria de frisar isso mais uma vez, porque o nosso público é bastante abrangente, né? Agora a gente tem quase 350 pessoas aqui online com a gente, com certeza muitos servidores, muitos colaboradores, muitos discentes. Então, isso é importante, que vocês percebam que a situação é difícil para todo mundo. E respostas prontas, no momento, elas não existem, elas têm que ser construídas. E esse é o papel do projeto Reencontro, né? A construção de todo esse arcabouço que nos dará segurança, como o Charles bem disse, e que a gente mantém, então, a qualidade de nossas atividades. Então, é extremamente complexo. Então, vamos partir para a terceira etapa, né, da nossa live. Fabiane, só para destacar também mais uma questão, né? Para além disso, perceba que os dois principais ministérios nessas ações, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, quantas mudanças não aconteceram durante essa pandemia. Nós já estamos no terceiro ministro da Saúde. E provavelmente, pelo que está sendo veiculado aí nos noticiários, né, nos diversos noticiários, talvez nós vamos ter um novo ministro da Educação. Imagine no meio disso tudo, essas questões todas impactam diretamente a nossa instituição. É mais uma variável que nós tivemos que analisar, que considerar nas nossas decisões. Então, além da dificuldade da pandemia, essas questões estruturais, governamentais, dentro desses dois importantes ministérios, trouxe muita consequência para a gente também ponderar qual seria a melhor decisão. Perceba que, quando a gente faz uma análise nos vários dispositivos legais emitidos por esses órgãos, a gente percebe que sempre foi pautando e mudando conforme o cenário ia se alterando. Isso trazia para a gente muita insegurança. Como que a gente vai definir diretrizes mais consolidadas no âmbito do Instituto para que a gente possa, então, planejar o futuro? A gente não tinha segurança porque, a cada momento, isso era muito diversificado e, em muitos casos, controversos para todos nós. Só para ter uma ideia, Fabiane, para o pessoal avaliar como é que a situação é tão complicada quanto às atividades acadêmicas, nós temos hoje, na rede federal, né? Rede federal considerando as universidades, os institutos federais, o Cefet e o Colégio Pedro II, ao total são 110 instituições. 110 instituições. Na rede federal, né, educação profissional e tecnológica, nós temos 41 instituições. Dessas 41, 31 estão com suas atividades suspensas. Atividades acadêmicas suspensas, ou seja, o calendário acadêmico está suspenso. 31 das 41 instituições. Das universidades, nós temos 69 universidades federais. Isso só no âmbito federal. Se a gente somar aí estadual, municipal, esse número cresce significativamente. Mas das 69, 54 estão com as suas atividades acadêmicas suspensas. Ou seja, esses números mostram a magnitude da dificuldade que a gente vivencia hoje. Algumas estão com atividades online, mas muitas iniciaram e tiveram que parar para fazer uma reflexão. Porque quando você pensa na qualidade, né, naquele pressuposto em que os nossos cursos presenciais, nos seus projetos pedagógicos, ali você tem uma série de questões pedagógicas envolvidas para você transpor num curto espaço de tempo para as atividades online ou ensino à distância, não é algo tão simples a se fazer. Você pode até caminhar nesse sentido, de uma decisão rápida, mas será que a gente vai conquistar aquilo que é prerrogativa nossa, de pensar na qualidade do ensino e numa formação para esse cidadão de forma mais humana e integral, para que ele possa ser um agente crítico e de mudanças na sociedade? Então é esse debate que a gente tem que fazer. Voltar de maneira online, eu entendo que é uma forma simples até da gente tomar a decisão. Mas não é isso que a gente deve fazer. A gente tem que fazer uma reflexão de qual estudante, como ele deve se comportar quando ele sair dessa instituição, né, pensando numa formação aí capaz de dar a ele condições realmente de mudar a sua vida, de proporcionar também mudanças a vários aspectos da sua questão pessoal e profissional, né? Exatamente. Então, eu queria destacar isso. Que a questão é tão complexa que
85 instituições das 110 que fazem parte da rede federal estão com as suas atividades suspensas. É bom considerar isso também para mostrar a complexidade desse cenário que a gente vive. Isso. E, Charles, também retomando um pouco quando você diz dos projetos de extensão, né? Esses dados podem ser vistos também no nosso site, naquela mesma parte do site que eu chamei, né, de banner, em que as faixas se trocam a todo momento. A gente tem lá um banner do painel. Então, aquelas pessoas que tiverem curiosidade em relação aos números, né, quantos projetos, quanto investido, podem acessar o site no banner painel de ações que verão a magnitude de nossas ações perante a sociedade. Né? Então, gostaria de também fazer esse destaque. Ô, Charles, a gente pode passar para a terceira parte, que seria em relação às respostas das perguntas enviadas por e-mail? Sim, Fabiane. Vamos. Então, tá bom. Em relação aos e-mails, pessoal, a gente recebeu alguns, né, até as 18 horas de ontem, no e-mail do coronavírus. Lembrando que o e-mail do coronavírus também é um canal para todo servidor, colaborador, discente, comunidade externa entrar em contato conosco, ele está livre, aberto. E aí a gente recebeu alguns e-mails e eu agrupei-os de forma que a gente conseguisse respondê-los da melhor maneira possível. De um modo geral, nesse primeiro agrupamento, eu gostaria de destacar, eu acho que a manifestação nesse sentido foi mais dos discentes, que existem perguntas no sentido de que se EAD vai ser implantado, como é que vai ser o calendário acadêmico, né? Se vai retornar, se não vai retornar. Teve gente que perguntou em relação à prova, trabalho, pontos. Então, em relação a essa demanda, eu vou até pedir licença, o Alexandre até falou para que eu não manipulasse o papel durante a live, e aí eu vou perder um pouco o foco aqui central na tela, mas de antemão eu já peço desculpas, porque eu gostaria de chamar a atenção também para a portaria que foi publicada ontem, né? A portaria número 383, e que está lá no site, dentro de medidas administrativas do IF-Sudeste-MG. Então, para aqueles que tiverem curiosidade, em relação, por exemplo, a essa questão de EAD, calendário acadêmico, pontuação, existe uma comissão, e aí eu vou pedir para fazer a abertura, né, da portaria, que diz respeito justamente a isso. E o título da comissão, ela é o seguinte: Comissão Reorganização dos Calendários Acadêmicos. Então, existe uma comissão cuja competência é estudar e planejar as atividades pedagógicas e de ensino online e EAD. E se você estiver curioso para saber os membros dessa comissão, entra lá no site que você verá todos os nomes, né, do presidente, do vice-presidente e dos membros. Então, existe uma comissão para pensar. Então, neste momento, nesta live, a gente não tem uma resposta formal em relação a isso. A comissão está sendo formada para trazer respostas mediante um debate, né, junto à comunidade, para que então a gente adote a melhor maneira possível. Tirando essa questão de calendário, porque eu acho que que causa, que afligia, né, que angustia mais os discentes, então existe uma comissão que foi pensada justamente para estruturar todo esse novo processo, tá bom? Além dessa comissão em relação a discente, existe também uma comissão Cuidados com os Estudantes. E vocês também podem olhar lá no site os membros dessa comissão. Então, a gente teve algumas perguntas em relação a medidas de proteção dos estudantes. Então, existe uma comissão pensada para isso e tem uma outra que diz respeito à proteção, que aí eu vou abrir aqui, ela é chamada de Comissão de Adequação no Ambiente dos Campi e Reitoria, que tem várias competências, como vislumbrar a organização do trabalho, reordenamento de imóveis, densidade de pessoas por área, instalação de equipamentos de álcool em gel e lavatórios, descarte adequado de resíduos infectantes, funcionamento dos setores de saúde, biblioteca, protocolo, laboratórios, alojamentos, refeitórios, orientar e organizar a compra de materiais e equipamentos para higienização e proteção. Então, todas essas questões que nos chegaram por meio do e-mail, existem comissões que estão sendo designadas justamente para elaborarem, para planejarem esse retorno. Então, a gente recebeu, Charles, questões em relação à higienização, como que vai ser essa nova rotina. Então, para essas pessoas, eu não vou citá-las aqui nominalmente, mas para que você que mandou o e-mail preocupado inicialmente com a questão de calendário, de EAD, existe uma comissão que vai trabalhar nesse sentido. Para você que está preocupado em relação ao retorno, as medidas de prevenção, de proteção, também existem outras comissões que pensarão em relação
a essa questão. Então, nesse primeiro agrupamento de e-mails, a gente recebeu essas, né, que eu destaquei aqui, em relação ao calendário, em relação a medidas de prevenção. Então, existem comissões que estão sendo pensadas para isso. Data de retorno a gente ainda não tem, como o Charles bem disse. Tudo vai ser planejado, então, para que a gente retorne virtualmente ou presencialmente da melhor maneira possível. E aí, Charles, eu não sei se você gostaria de complementar em relação a essas questões que perguntam sobre o EAD, sobre calendário, sobre proteção, as medidas de prevenção. Você gostaria de fazer alguma consideração para além dessa minha lida aqui, da portaria em relação às atribuições das comissões? Sim, Fabiane. Nessa portaria que você destacou, eu sou presidente da comissão central que vai conduzir os trabalhos do projeto Reencontro. E aí eu vou fazer já, a partir, né, dessa formalização que foi a portaria, me reunir com todos os integrantes que aí estão elencados, para a gente já começar a discutir uma série de proposições quanto ao formato dos trabalhos dessas comissões. Provavelmente eu devo entrar em contato com todos, né, a partir de amanhã, de forma que a gente já possa estabelecer um cronograma aí de atividades e encontros para essas reuniões. E cada comissão vai ter também uma atuação diante dos aspectos colocados, tanto no que diz respeito aí ao que trata do seu tema, quanto também de ampliar esse debate e a participação por meio de subcomissões, tendo a participação de todos os nossos campos. E aí eu vou destacar muito bem isso nessa nossa primeira reunião. Eu já fiz uma reunião com todos os dirigentes. Se o pessoal observar, no início do projeto Reencontro, nós temos todos os dirigentes do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais elencados lá. E aí já fiz essa primeira reunião com eles, apresentei o projeto Reencontro, e agora nós temos outros servidores que vão participar dessa etapa das comissões. E aí eles vão poder começar os trabalhos, e uma proposta importante, pensando na participação coletiva, é a gente ter aí vários levantamentos institucionais temáticos por cada comissão dessa, de forma que os estudantes e os servidores possam participar com sugestões, dúvidas, diante desse cenário todo, Fabiane. Então, as perguntas que já surgiram, elas vão ser importantes nesse momento, quando for disponibilizado o link do levantamento institucional a todos. E assim as comissões podem reunir essas informações e pensar melhor e na diretriz que eles vão adotar para fazer o escopo inicial do trabalho das comissões temáticas. Ótimo, Charles. Uma pergunta também nesse sentido, então eu gostaria de esclarecer que as comissões que se encontram lá no projeto Reencontro, a C1, a C10, elas já estão montadas, elas já estão designadas, mas elas poderão vincular aquilo que o Charles acabou de dizer, subcomissões para auxiliá-las no trabalho. E essas subcomissões, então, a escolha vai ficar a critério das comissões, e aí a participação é ampla, né, Charles? Discentes podem participar, comunidade externa, servidores com especialização técnica naquela determinada área. Então, falando que as comissões C1 a C10 já estão formadas, mas que elas poderão ser assessoradas por outras subcomissões, e essas ainda não estão formadas e poderão ter a participação ainda mais ampla. Lembrando que todas as manifestações, então, como o Charles disse, elas serão avaliadas, né, por meio de formulários que serão dissipados, né, ao longo desse período de planejamento. Então, qualquer pessoa pode manifestar a intenção, a ação, desejo de participar, de ajudar de qualquer forma, mediante a aplicação, mediante a resposta, né, desses formulários, desses questionários. Por vezes, a gente recebe um quantitativo bastante elevado em relação a esses questionários, e aí eu gostaria de destacar que vocês vão receber mais alguns, mas é de extrema importância para o projeto como um todo, que vocês manifestem a opinião quando necessário e da maneira mais apropriada, porque aí, de modo coletivo, a gente constrói o projeto e a gente consegue, então, reunir todas as opiniões, né, ou pelo menos daquelas pessoas que manifestaram mediante a participação nesses formulários. Então, assim, destaco a importância da participação de todos. Sim, vai ser mais um formulário, vai ser mais um questionário, mas para esse momento é de extrema importância que a gente consiga dar robustez, né, aos dados, né, porque se a gente tem um quantitativo de pessoas
que envolve as nossas comunidades, interna e externa, é importante que nesse momento de consulta essas pessoas se manifestem, né, Charles? Isso, Fabiane, porque nesse momento, nada melhor que a gente ter uma série de informações de diversos segmentos, de diferentes prioridades de importância, porque o grupo que vai, né, conduzir o projeto Reencontro, aliado também aos dirigentes da instituição, o primordial é a gente ter informação. Não dá para a gente tomar decisão de modo mais acertado se a gente não tiver informação. Porque a gente precisa conhecer as diferentes realidades que nós temos institucionais, no âmbito aí do ensino, da pesquisa, da extensão, das atividades operacionais cotidianas, com os nossos colaboradores, com os nossos servidores. E essas informações vão ser necessárias para uma reflexão e decisão para que caminho a gente vai. E lembrando que o cenário ele é muito dinâmico, ele é incerto. A gente vai ter que ir adequando à medida que as questões também no ambiente externo forem se alterando, porque a gente sofre influências dessa concepção externa por meio dos órgãos governamentais. A gente não pode deixar isso de lado, né? A gente não está numa redoma também em que só as questões internas vão ser suficientes para a gente decidir o que é melhor para a instituição. Mas quanto mais informações a gente tiver, mais opiniões, mais participação, isso vai ser importante para a gente conhecer as diversas realidades e assim a gente seguir no melhor caminho de modo a atender os interesses institucionais. É importante destacar isso. Os interesses institucionais, os interesses coletivos são aqueles em que a gente deve perseguir. Ótimo, Charles. Uma questão um pouco mais reflexiva, né? Quais são as lições que a pandemia deixa para as instituições de educação tecnológica? Fabiane, essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que a pandemia traz para a gente, primeiro, reflexões individuais sobre esse momento. Eu acho que cada qual fez uma reflexão sobre esse momento no que tange aí um aspecto em termos de atitudes, em relação à visão do mundo, a sua vida no seu cotidiano, a valorizar questões que talvez ele não observava antes, isso no âmbito ali da reflexão individual. E talvez muitas pessoas, a partir disso, vão ter aí muitas possibilidades de novas atitudes enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto profissional, e talvez a sua grande maioria, né, o que fica aí é pensar no outro. Eu acho que a pandemia ela traz uma reflexão que as desigualdades, né, elas foram mostradas num âmbito em que as pessoas, tenho certeza que no seu interior ficou que a gente tem que pautar realmente todas as nossas ações pensando em diminuir as desigualdades. Porque a pandemia, ela, na realidade, ela, para aqueles que mais precisam, para aqueles que são mais fragilizados na nossa sociedade, ela trouxe uma carga pesada também. Vide aí o nosso projeto Educação e Cidadania, né, Fabiane? Quantas famílias que a gente tem ajudado nesse momento de tanta dificuldade. A gente queria ajudar até mais, que esse número ele cresce a todo momento. E a gente até se surpreendeu pelo número de contribuições que nós tivemos, né? A expectativa era uma. Isso já no primeiro mês superou e muito o que a gente esperava, e um trabalho coordenado muito bem por você. Eu acho que vai ficar essa questão individual para que as pessoas reflitam, que a gente tem que pensar no outro. Que essa desigualdade que a gente tem no país, que assola o país, tem que ser repensada por meio de políticas públicas por parte dos governos. E tem que ter uma integração entre os governos federal, estadual e municipal. O que a gente percebeu era um desalinhamento entre as políticas públicas numa magnitude em que o mais necessitado foi prejudicado. Demorou-se várias ações dessas políticas
para que aqueles fragilizados tivessem a ajuda do Estado, enquanto dever do Estado para com os cidadãos do nosso país. E internamente, em termos institucionais, eu acho que a gente tem que pensar nisso, de pensar em que cada servidor, cada estudante é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dessa instituição. Que eles precisam participar, eles precisam contribuir, eles precisam se manifestar, mas no sentido de pensar no coletivo e não numa situação particular ou individual, não pensar apenas que para ele essa disciplina tem que ser oferecida nesse momento, porque para ele é importante isso, mas pensar na condição do outro, pensar na condição do aluno e ajudar a instituição. A gente não pode ter essa separação entre quem está dirigindo a instituição e quem está nas suas atividades diárias, acadêmicas, institucionais. Agora é o momento da gente pensar que a instituição ela é formada por pessoas e todas elas, nas suas diferentes posições, compõem e são responsáveis por conduzir essa instituição, porque ela é responsável por uma missão muito bonita e importante, que é a educação pública, gratuita e de excelência que a gente sempre preza. Formar esses estudantes é uma missão que a gente deve mostrar para a sociedade que isso deve permanecer, a importância do serviço público para esse país. Eu vejo muitos colegas servidores públicos que, em muitos casos, têm vergonha de dizer que é servidor público, que é professor. Não, a gente tem que mostrar para a sociedade que somos nós, servidores públicos, que fazemos a diferença nesse país. E a gente tem feito. E as pessoas têm que se posicionar quanto a isso. Então, eu acho que, nesse momento agora, muitas reflexões são importantes. E para um novo momento, eu acho que a gente tem que considerar isso para as nossas posições individuais, profissionais, ajudando essa instituição tão importante como a nossa. Obrigada, Charles. Uma pergunta aqui em relação a como estender o ensino para discentes sem acesso a meios virtuais e tecnologias? Como garantir a equidade aos discentes, respeitando suas especificidades, né? E aí eu vou destacar aqui a comissão que está no inciso 9º, que ela é denominada de comissão, capacitação de... a comissão 10, que é a comissão conectividade e acesso à internet dos estudantes, cuja competência é avaliar a infraestrutura de tecnologia da informação e possíveis alternativas para execução das atividades operacionais. Então, isso também já foi pensado. Existe uma comissão que vai trabalhar em relação a esse tópico em específico. Então, assim, os nossos espectadores, né, no momento, eles estão perguntando exatamente isso. A gente não está trazendo respostas, a gente está trazendo planejamento. Então, todas as questões que foram levantadas, agora elas vão ser discutidas, trabalhadas, conversadas entre todos dentro da comunidade, para que aí sim, no outro momento, a gente possa ter essas respostas de maneira mais clara, mais direta, né? Em relação ao EPI, também existe uma comissão responsável por isso. Em relação à comunicação, estudante, instituição, responsáveis, instituição, existe a comunicação, uma comissão de comunicação que fará esse desenvolvimento de cartilhas. Isso também foi perguntado aqui, se haverá material, né, que informe em relação a possíveis novas rotinas. Então, existe uma comissão de comunicação que fará todo esse trabalho. Então, de modo geral, pessoal, vocês podem perceber que a gente está numa fase de planejamento. Então, todas as questões levantadas por meio do e-mail, elas já fazem parte de algum escopo, de alguma comissão. E aí eu gostaria de provocar, né, mais no sentido de que entrem no site, vejam a portaria 383 de ontem, 16 de junho, para que vocês possam ver os membros dessas comissões, né? E aí, possivelmente, essas comissões trabalharão em conjunto com outras subcomissões. Então, em relação aos e-mails, de modo geral, as perguntas foram essas. A maior parte aqui de respostas, a gente no momento ainda não tem, mas a gente está estruturando e planejando para tê-las no momento oportuno. Em relação àquilo que você colocou do projeto Educação Cidadania, eu gostaria de fazer um agradecimento aos coordenadores dos comitês locais, aos membros desses comitês locais que estão trabalhando intensamente
na condução do projeto, de modo a oferecer um pouco de assistência às famílias em vulnerabilidade econômica. Como você disse, no nosso primeiro mês de entrega de cestas básicas e kits de higiene, a gente superou todas as expectativas, então a gente extrapolou em muito a nossa previsão inicial, mas a gente sabe que esse momento ele ainda persiste, né? A gente gostaria que ele fosse mais passageiro do que está sendo. Então, eu clamo aqui para que as pessoas, né, para esses voluntários que já apoiaram uma família, já adotaram uma família, que o continue fazendo durante esse período. Então, eu gostaria de agradecer aos coordenadores, aos membros desses comitês e falar que a campanha continua. Para aqueles que tiverem interesse em saber, né, como fazer depósito, podem entrar também no site. Tem um botão lá, um retângulo que chama doações. E aí todas as informações estão lá, tá? Muito obrigada aos coordenadores e aos membros desses comitês. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para o fim, não sei se o Charles gostaria de fazer algum acréscimo. Eu gostaria sim, Fabiana. Essa questão da acessibilidade, do acesso à internet, o CONIF, né, por meio dos seus reitores, tem provocado uma discussão muito intensa com o Ministério da Educação. Porque a gente sabe que essa questão do acesso à internet tem que ser derivada também de uma política por parte do Ministério da Educação e do Ministério da Economia. Porque só com o esforço institucional a gente consegue chegar a determinado a região da nossa atuação. Mas para que a gente tenha êxito, o Ministério da Educação precisa estabelecer uma política geral para todos, para incluir todos quanto diz respeito à conectividade. O CONIF tem pautado isso, tem cobrado do MEC, eles têm se colocado com algumas alternativas, mas nada consolidado ainda. Algumas instituições já têm algumas iniciativas interessantes, mas que por meio dessa comissão isso tudo vai ser levantado, vai ser avaliado, vai ser pautado quanto às questões orçamentárias também, de modo que a gente consiga uma diretriz importante quanto a esse aspecto, Fabiana. E lembrando que a gente já vem discutindo isso, né, ao longo desse tempo, três grandes pilares de preocupação que nós tínhamos e também para ser avaliado, que era a questão da acessibilidade, do acesso à internet dos nossos estudantes, da capacitação dos nossos professores e estudantes para esses formatos aí de tecnologias de informação e comunicação para as atividades acadêmicas, e também a questão da infraestrutura, porque à medida que você tem, né, uma interação entre as questões pedagógicas, as aulas, né, as atividades todas, e isso traz uma carga para a nossa infraestrutura de tecnologia da informação. Então, a gente também tem que considerar isso, tá, Fabiana? Tá ótimo. Ô, Charles, eu resolvi ler todos os nomes das comissões para não cometer nenhum tipo de injustiça, porque eu citei só algumas, então eu me senti assim no dever de falar todos os nomes, das 10, tá? Então, a gente tem a Comissão Central, a Comissão de Adequações no Ambiente dos Campi e Reitoria, Comissão de Definição de Novas Rotinas nos Campi e Reitoria, Comissão Cuidados com os Servidores, Comissão Organização de Treinamento e Capacitações, Comissão Cuidados com os Estudantes, Comissão Reorganização dos Calendários Acadêmicos, Comissão Regulamentação e Orientação das Atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Comissão Capacitação de Servidores e Estudantes em Tecnologias Digitais, Plataformas, Inovações Pedagógicas nas Áreas Finalísticas, Comissão Conectividade e Acesso à Internet dos Estudantes e Comissão Produção de Material Educativo sobre o Projeto e Comunicação de Ações Comportamentais e Divulgação para a Comunidade Interna e Externa, que visa orientar todas as unidades no enfrentamento da Covid-19. Então, assim, como eu tinha citado apenas algumas, porque elas estavam no ensejo dos e-mails, eu resolvi citar todas, né? E aqueles que quiserem saber os membros dessas comissões, entrem lá no site e vejam a portaria 383, tá? Então, a gente agora, eu acho que está efetivamente caminhando para o final. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal da comunicação por viabilizar
Eu peço algumas desculpas se por um acaso eu não conseguir conduzir da maneira melhor possível. Eu sou um pouco fracassada em relação a mídias sociais, eu não tenho a desenvoltura talvez do Elder, né? Estou aprendendo um pouco com ele no questão de ética. Então eu peço desculpas porque eu tive que aprender um pouco assim de última hora. E eu não sei se aqui no Instagram a gente tem o curta, dê seu like, não sei, eu acho que isso é mais Facebook. Mas se as pessoas que estão presentes aqui, né, agora, até esse momento, gostaram dessa iniciativa e queiram sugerir algumas outras, né, vocês podem se manifestar também por meio do e-mail do coronavírus. E quem sabe, né, Charles, essa é a primeira de muitas outras? O que você acha? Sim. Não, Fabiana, eu acho que é uma excelente iniciativa para a gente ter o contato direto com os nossos servidores, os nossos estudantes. Eu acho que a gente vai entrar numa nova fase daqui para frente, com o projeto Reencontro. E nada melhor do que a gente constantemente agora utilizar desses recursos tecnológicos das redes sociais para a gente manter esse distanciamento mais interativo. Essa é da pandemia, mais uma, né? Mais uma lição que a gente tem. Eu acho que todos nós tivemos aí esse aprimoramento, né, Fabiane? De utilizar desses mecanismos para a gente tratar, né, das questões institucionais, dialogar com as pessoas. Eu já não sei mais quantas reuniões eu participei, né, ao longo desses 3 meses, reuniões internas e reuniões externas também, porque além de eu participar do CONIF, eu sou coordenador da Câmara de Administração do CONIF, que aí você tem outras reuniões com vários outros profissionais. Eu sou também vice-presidente do FORIPS, que é o Fórum das Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, então aí você tem outras reuniões. Então, nesse tempo todo foram inúmeras e eu tenho certeza que isso vai ampliar ainda mais porque eu sou o presidente da Comissão Central do Reencontro, né? Eu acho que eu conto aí com a colaboração de todos que fazem parte dessa comissão e também todos aqueles que desejam participar. Vamos exercer, né, o nosso papel enquanto integrante dessa instituição tão importante como a nossa, que vem crescendo, se desenvolvendo a cada ano e tem sido aí reconhecida por nossa sociedade. Ainda mais agora com esses diversos projetos de combate à Covid-19. Eu acho que isso trouxe muito orgulho para todos nós e, com certeza, a gente tem que agradecer todos aqueles que estão empenhados no seu dia a dia para que o melhor aconteça para a nossa comunidade. Então, no mais é agradecer. Eu acho que foi uma experiência muito legal aqui, né? Você está de parabéns, eu acho que sua condução foi muito boa. Eu não sei se o meu desempenho foi tão bom assim, mas nós acho que conseguimos, né, nessa primeira live, passar de forma muito sincera qual que é a pretensão da instituição, dos seus dirigentes, de todos aqueles que estão envolvidos, né, em manter a instituição funcionando, dando o melhor para que a gente possa aí pensar que depende dessa instituição para a sua vida muitas pessoas. E muitas pessoas em situação muito complicadas. E a instituição tem dado um retorno para, no mínimo, trazer esperança, acomodar essas pessoas num local em que elas tenham um pouco de conforto. Para elas pensarem que elas podem, por meio, né, dos servidores, por meio de ações institucionais, se sentirem mais seguras, porque nós temos aqui pessoas muito responsáveis, muito capacitadas, muito comprometidas em prol de algo que é muito maior que a educação pública desse país. Então, meu muito obrigado, viu, Fabiane, pela sua disposição de fazer essa live comigo aqui. Vamos fazer outras dobradinhas. Beleza. E já propor aos demais membros das comissões que faça também, né, essas lives, oportunizando aí a todos a ter ideia de como é que esse projeto está caminhando. Eu pedi a manifestação, eu não sabia se era like, se era curtida, mas eu acho que são esses corações, Charles, aí, que a gente falou no início.
esses corações que Aham. sobem na tela, eu acho que são manifestações daqueles que estão nos assistindo. E olha agora tá explodindo de coração, tá vendo? Então, acho que essas manifestações, Pois elas já é, estão sendo demonstradas aqui. eu acho que esses corações aí representam, né, nesse momento de tanta dificuldade, algo que a gente sempre preza, que é pensar um pouco mais, né, sair da sua situação de conforto e chegar aí em outras pessoas por meio de uma ação de cuidado para com o próximo. Então, que esses corações permaneçam na nossa instituição, levando esperança, levando proposições para uma melhoria aí de todos. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. É assim que possível, né? Possivelmente a gente vai fazer uma nova live, né? As comissões também. E como o Charlie disse, a gente tá aberto, né? A toda manifestação. Vou falar novamente aquilo que eu iniciei, né? Que os nossos ouvidos estão sensíveis, os nossos olhares estão atentos a todas essas manifestações que dia a dia a gente consegue perceber nos nossos canais oficiais. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Se cuidem, fiquem em casa, se possível, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço virtual muito forte para todos. Meu muito obrigado. E até uma outra oportunidade. Que seja breve. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau.